Nosso próximo painel fala sobre mediação, nova lei de licitações e contratos, Lei 14.133 de 2021. Para mediar este próximo painel, convidamos a desembargadora federal, Marli Ferreira, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Como painelistas, convidamos Gustavo Justino, professor de Direito Administrativo na Universidade de São Paulo e no IDP de Brasília, árbitro, consultor, advogado especializado em Direito Público. Convidamos também Carolina Zocum, doutora em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, procuradora da Fazenda Nacional, chefe da DICAD, da Procuradoria da Fazenda Nacional, na Terceira Região, membro da Comissão Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da AGU. Convidamos também Bruno Lopes Megna, subprocurador-geral do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Com a palavra, mediadora deste painel, a desembargadora federal, Marli Ferreira. Bom dia a todos. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço muito o convite da ilustre advogada da Procuradoria da Fazenda Nacional, doutora Rita Nolasco, uma pessoa muito querida e muito competente, e também a acolhida feita aqui na Ciesp e Fiesp para levarmos a efeito esse importante congresso. A nossa conversa agora neste painel será sobre a nova Lei de Licitações e Contrato, a 14.133 de 2021, especificamente no que tange à mediação. E eu, então, vou passar a palavra ao doutor Bruno Lopes Menha, subprocurador-geral do Estado, que é doutor e mestre em Direito pela USP. O nosso painel terá duração de 1h30, portanto, eu vou democraticamente, como faço no tribunal, instituir o prazo que não ultrapassará de forma alguma 30 minutos para cada painelista, que me parece o suficiente para que a exposição se dê de uma forma clara, expressa e inteligível, mas que isso não é necessário. Então, doutor Bruno, com os meus cumprimentos, e cumprimento também, desculpe, a doutora Carolina Zocum e o professor Gustavo Justino também aqui na mesa, e passo a palavra, sem mais delongas, ao doutor Bruno Lopes Menha. Bom dia a todos, obrigado, desembargadora. Inicialmente queria agradecer o convite da AGU, da Rita, para estar aqui hoje, mais uma vez conversando sobre mediação e métodos alternativos, aqui nessa casa que é referência, né, na matéria. A Câmara de Conciliação da AGU é literalmente modelo no sentido estrito do termo, né? Porque a gente pegou a SECAF e levou para a legislação federal para copiar em todos os outros entes da federação. Então, é realmente uma honra estar aqui novamente ao lado da doutora Carolina, do professor Justino, para falar sobre esse tema, que é um tema em relação ao qual eu me dedico já há mais de uma década, apesar da minha cara de estagiário, mais de uma década, e em relação ao qual a gente, ao longo já debatemos muitos temas sobre isso, e eu tenho tentado, em todas as vezes que eu sou convidado para falar alguma coisa, acrescentar algo novo. E o tema da mediação, em específico, é um que eu me ressinto um pouco, às vezes, da gente patinar em relação ao tema da mediação na administração pública, principalmente por causa de um pouco de um ar esotérico que tem em torno da mediação, uma falta de clareza a respeito da entranha do que significa mediação na administração pública. E é sobre isso que eu gostaria de tentar falar e de acrescentar alguma coisa nova com essa minha fala de hoje. O tema é
mediação na lei de licitações e contratos, e dentro desse meu mote de desmistificar um pouco a mediação com a administração pública, eu pego justamente, então, a nova lei de licitações e contratações públicas para falar sobre isso. E a mediação é citada em 2 artigos da lei, 151 e 138. No 151, a lei vai falar que os contratos administrativos, os contratos regidos por essa lei, podem ser resolvidos por métodos alternativos de resolução de conflitos, prevenção e resolução de conflitos, tais como mediação, conciliação, etc. Até aí nada muito novo, e eu só coloco uma pequena pimenta, que é o fato de a gente usar ainda a expressão métodos de resolução de conflitos. Por que eu digo isso? Primeiro, quando a gente fala em resolução de conflitos, principalmente no âmbito judiciário, a gente tem um ranço de que todo conflito pode ser resolvido como é resolvido na sentença judiciária. No Poder Judiciário, na desembargadora, existe o princípio do não liquid. Não há o que não seja resolvido. E por que eu trago essa questão do não liquid para cá? Porque, às vezes, existe uma impressão de que, se a gente levar alguma coisa para mediação, ela necessariamente será resolvida. Né? Porque a gente está acostumado com esse ranço de que o conflito será resolvido, quer vocês queiram, quer não. Então, da mesma forma que eu posso levar para o Poder Judiciário para ser julgado, eu posso levar para a mediação, e eles vão fazer alguma coisa lá que eu não sei o que é, que eles vão dar um jeito. E aí a gente chama de método de resolução de conflito. Só que mediação não é cartola mágica. Mediação é método de resolução de conflito, tem método. E a gente precisa explorar mais que método que é esse. O que a gente faz com esse tal desse método? O que é o passo a passo? Qual que é o checklist? O que leva à resolução do conflito e o que não leva para a resolução do conflito? Antes de explorar essas questões, só vou continuar o panorama legislativo. O 151 fala, então, de método de resolução de conflito. No parágrafo único, ele vai falar que o caput, que cita esses tipos de método, se aplicam a direitos patrimoniais disponíveis, tais como indenizações, equilíbrio econômico e financeiro. E aí é outro ranço. Esse parágrafo único foi tirado da lei de mediação, da lei de arbitragem, perdão, que queria deixar claro que existem direitos patrimoniais disponíveis na administração. Isso era uma dúvida, foi ótimo que a lei de arbitragem tenha tirado essa dúvida, foi ótimo que a lei de licitações e contratações públicas tenha ratificado legislativamente que direitos patrimoniais disponíveis existem sim na administração pública, e isso era muito importante na arbitragem, porque a arbitragem só se aplica para os direitos disponíveis. Quando ela traz isso aqui para o âmbito da mediação, eu já não gostei tanto, porque mediação, desde sempre, desde a da ação civil pública, se aplica inclusive para direitos indisponíveis, né? A gente faz TAC com o Ministério Público por causa disso, e atrelar essas coisas, eu senti que foi um passo para trás, em vez de ser um passo para frente. Não precisava ter misturado essas coisas. Mas, dando uma interpretação contextualizada para a lei, a gente pode interpretar que a intenção do legislador, nesse parágrafo único, foi fazer o que ele já tinha feito na lei de arbitragem, que era não colocar em dúvida o fato de que reequilíbrio econômico-financeiro pode sim ser resolvido mediante esse tipo de método, que a gente não precisa necessariamente julgar, enfim, fazer um método mais tradicional para poder julgar equilíbrio econômico-financeiro, que era um entendimento do Tribunal de Contas da União quando surgiu a arbitragem, que falava, não, a arbitragem é possível, mas você não pode fazer equilíbrio econômico-financeiro. Ué, pode fazer o quê, então? Então, dentro desse contexto, dá para entender por que o legislador colocou esse parágrafo único aí. Bom, o artigo 151 tem essas questões de nomenclatura que eu não sou muito fã, mas não ferem em nada. O artigo 138, que é a segunda vez que a mediação é citada na lei,
já me incomoda um pouco mais. O artigo 138 fala assim: o contrato administrativo ele pode ser extinto das seguintes formas. Inciso 1º, unilateralmente, clássico, gostamos muito. Inciso 2º, por consenso, mediante acordo ou conciliação ou mediação. Mas que ou? Ou acordo ou mediação quer dizer que são alternativas, são espécies do mesmo gênero. Acordo é uma coisa, mediação é outra, e aí começa a confundir o trigo com o joio. E isso me incomoda muito justamente por causa desse esoterismo que tem em torno da mediação. Não se sabe bem o que é. E para quem opera a mediação na administração pública, isso é insegurança jurídica na veia. O resultado da mediação é acordo, eventualmente, ou não. O resultado da mediação pode não ser um acordo, pode ser um não acordo. E quem estuda a mediação desde a mamadeira, que é o estágio inicial onde eu estava antes da carreira de estagiário, quem estuda a mediação desde antes da administração pública sabe, o objetivo da mediação não é chegar em acordo. O objetivo da mediação é esclarecer o conflito. É restabelecer a comunicação entre as partes. É transformar uma comunicação que era ineficiente em uma comunicação eficiente. E comunicação ineficiente é o que a gente mais tem na administração pública. A gente tem muito espaço para melhorar a eficiência da comunicação na administração pública. A gente tem muito espaço para, aplicando aí sim o método da mediação, aí sim usando técnica de negociação baseada em princípios de Harvard, aplicando os princípios básicos de concentrar no problema e não nos vieses, enfim, aplicando as técnicas de mediação, a gente consegue sim melhorar o tratamento do conflito na administração pública. E aí os exemplos são vários. Dentro da administração pública, a gente tem viés? Tem, um monte. E não necessariamente vieses de má-fé, não é só de corrupção. E aí vem outra coisa que precisa ficar claro: mediação e métodos de resolução de conflitos não estão aí para facilitar métodos oblíquos de desvio do dinheiro público. Não é para isso que serve. Muito pelo contrário. Caso se encontre uma ilegalidade no curso da mediação, isso será devidamente encaminhado ao Ministério Público, igual que nem sempre foi feito. Agora, existem alguns vieses corporativos, disciplinares. O agente público pode estar com medo de ser exposto e alguém descobrir uma responsabilidade dele no agravamento daquele problema, e por conta disso ele fica na retranca, não ajuda na comunicação, que não ajuda com o fornecimento de informação, que não ajuda na solução do problema. Então, se a gente conseguir deixar bem delimitado que, olha, isso aqui é o seu espaço de erro normal de qualquer ser humano, e aqui a gente precisa normalizar o erro na administração pública. A administração pública é feita por pessoas, são de pessoas que erram. Então, se você cometer um erro de boa-fé, fica tranquilo, você não vai ser responsabilizado por causa disso, mas a gente precisa dessa informação para resolver o problema. Se você tinha assimetria de informação, se você não tinha o treinamento necessário para aquilo, beleza. A gente vai conseguir resolver o seu problema, mas eu preciso que você ajude no fluxo de informação. A gente tem esses vieses, a gente tem, para solucionar problema, assimetria de informação, então é muito comum um lado detém toda a documentação, detém o conhecimento técnico, o outro não, e com concessionária isso é clássico, a gente terceiriza o contrato, a gente contrata uma concessionária justamente para não ter que lidar com a técnica dele. Então é natural que ele eventualmente precise me fornecer informações que eu não tenha, e vice-versa. A administração pública, às vezes, tem dados orçamentários, dados burocráticos, regulatórios, que a outra parte também não tem, e isso precisa ser colocado na mesa. Então, todas essas técnicas, aí sim, falando de método de mediação, falando de como transformar uma conversa ineficiente em ineficiente, tudo isso é aproveitável na mediação e consegue ser levado para a administração pública de uma forma útil, e não de uma forma esotérica, achando que a gente vai botar na cartola mágica um problema e vai tirar de lá um coelho. Não vai. É muito provável, eu já vi muito isso acontecer, que a gente vá para uma sessão de mediação e não chegue no acordo.
Só que a gente chegou numa diminuição do problema, a gente limpou o problema, a gente diminuiu o escopo dos pontos controversos, a gente conseguiu separar âmbitos de competência, isso aqui é da competência daquele órgão, isso aqui é do outro órgão, a gente conseguiu separar âmbitos de responsabilidade, a gente conseguiu fazer um roteiro para uma eventual perícia, e aí sim conseguir um aspecto objetivo para solucionar aquele problema, ainda que seja por julgamento, ainda que seja por arbitragem no próprio Poder Judiciário. Então, a gente conseguiu organizar o problema. A mensagem, então, que é o item novo que eu gostaria de deixar com a minha fala hoje, é essa visão de que a mediação não vem para resolver o problema necessariamente. Não é um non-liquid. E não pode ser, porque se a gente começar a encarar a mediação como uma válvula de escape para a nossa pilha de trabalho esgotada, para o nosso congestionamento de trabalho, a gente está usando a ferramenta de forma errada, e vem um medo que eu, sinceramente, verifico quando eu converso sobre mediação com os agentes públicos, que é um medo de um efeito rebote, em que esses acordos que sejam feitos nesse sistema de cartola mágica, esses acordos que são feitos dentro de um contexto em que o checklist não está claro, em que as balizas e os parâmetros não estão claros, eles não se sustentem, não fiquem de pé depois perante os órgãos de controle. E aqui, a Lava Jato é um grande exemplo. Nós tínhamos uma cultura em que, em razão de um poder institucional do Ministério Público que estava fortalecido, pôde-se fazer diversos acordos até fora da área civil. E era muito intuitivo que isso acontecesse mesmo. Naquele momento, não havia dúvida que a juridicidade, a legitimidade daquele acordo se estava no papel institucional que o Ministério Público exercia. Ele tinha aquela competência. Alguns desses acordos não sobreviveram depois. Ora, se o Ministério Público Federal, que tem o porte que tem, não conseguiu sustentar alguns acordos, como é que alguns órgãos da administração pública, e aqui eu falo da advocacia pública, que é o meu lugar de fala, que é uma instituição mais jovem, pode se fiar na mesma balança? Isso não é de somenos importância, porque quando a gente importa via caravela os sistemas estrangeiros de outros países, a gente sempre olha lá nos Estados Unidos todo mundo faz acordo, lá na França todo mundo faz acordo. Mas por que lá todo mundo faz acordo? Nos Estados Unidos todo mundo faz acordo, primeiro porque o Attorney General Office lá, ele ainda funciona como funcionava aqui a AGU e MPF antes. Órgão de controle e advocacia pública no mesmo órgão. O Attorney General é chefe da MP e chefe da AGU. Quem processa e quem faz acordo é a mesma pessoa. Segundo, existe uma compreensão muito clara lá que ele é o órgão legitimado para democraticamente fazer esse tipo de barganha social. É isonômico? Não, não é isonômico. Mas a gente precisa dessa válvula de escape para poder fazer a burocracia andar. Isso é muito claro. Eu tive a oportunidade de ir até Washington, conversar com a agência pública americana e os advogados públicos americanos que tratam de acordos lá. E quando eu falei para eles que alguns dos nossos acordos eram questionados, invalidados, e às vezes quem assina acordo é responsabilizado, eles ficaram em choque. Eles falaram, não, mas aí o sistema não funciona. Ou você confia institucionalmente em quem faz o acordo, e aí é claro, se ele praticou um ilícito, ele vai preso, é óbvio, isso, ninguém tem dúvida disso. Agora, se existe boa-fé no que ele está fazendo, a margem de dúvida é dele. A minha compreensão, se for diferente da sua, não pode ser o bastante para invalidar o seu acordo. Você é o órgão legitimado para fazer acordo. E é por isso que lá, há tantos anos, isso se sustenta dessa forma. Na França, se faz acordo? Muito. Por quê? Porque é pior do que nos Estados Unidos. A justiça administrativa, ela pertence ao poder executivo, grosso modo.
E a própria configuração de você ter magistrados que atuam numa função que às vezes se confunde aqui no Brasil com a advocacia pública, lhes dá essa legitimidade institucional de ser o locus institucionalmente fortalecido para tomar aquela decisão e verificando que, apesar de não haver uma estrita aderência a determinados requisitos, que algumas concessões precisam ser feitas, ele é o locus para tomar aquela decisão e para aquele acordo ficar válido depois. Se a gente, aqui no Brasil, replicar a nossa cultura, em que a gente faz um acordo, revisa, recontrola, questiona, mas por que foi feito daquele jeito? Por que não foi feito daquele outro? Então invalida, porque o meu entendimento é melhor do que o seu. E você poderia até ter falado do jeito que você falou, mas eu entendo do jeito diferente, o meu que prevalece. Aí não há sistema que se sustente. E, repito, eu não estou falando aqui em passar pano para ilícito, não é disso que se trata. Agora, ou a gente tem um sistema preclusivo mesmo, de que o órgão legitimado assinou um acordo, aquilo vai adiante, ou a gente confia no órgão que está fazendo o acordo, ou a gente não confia e não atribui a ele. É melhor do que fazer essa falsa promessa de que algum acordo pode se sustentar depois. Por isso que, encerrando a minha fala, eu acho tão importante para a gente parar de patinar nesse tema, e aqui eu estou falando principalmente em área contratual, não estou falando do grande exemplo que a SECAF já deu para o Brasil, que é a da solução de conflitos intra-administrativos, que mostrou de forma tão ilustrativa a ineficiência que a gente tinha na comunicação interna da administração. Isso foi um ganho gigante. Para a gente poder avançar agora na lei de contratos administrativos, nas grandes contratações públicas, a gente precisa desse ambiente de segurança jurídica. Para ter esse ambiente de segurança jurídica, então eu proponho essas duas coisas. Uma mais imediata, que é entender que mediação não está aí necessariamente para fazer acordo, mediação está aí para a gente aplicar formas de comunicação mais eficientes, e com isso a gente não precisa nem assinar um acordo no final, mas a gente consegue organizar a conversa, organizar o conflito e endereçar as soluções a partir daí. E um segundo passo, que é caso a gente realmente queira tirar problemas e soluções de problemas de um lugar, que é o judiciário principalmente, e trazer para outro lugar, a gente vai ter que fortalecer esse lugar e garantir que esse lugar seja um locus confiável para acordos que parem em pé depois. Com essas duas coisas, espero que eu tenha realmente falado alguma coisa. É um pouco do óbvio, mas um óbvio organizado de outra forma. Espero que eu tenha contribuído com alguma outra coisa. Devolvo a palavra à presidência. Obrigado, desembargador. Muito obrigada, doutor Bruno. E o Poder Judiciário está agradecendo muito esse nosso painel e o painel anterior, porque nós estamos atolados de processo, porque ninguém lembra que eu tenho da terceira região, o maior tribunal regional federal do país. E, lógico que temos o TJ, que é São Paulo, mas as causas são completamente diferentes. As nossas causas, eu estava dizendo outro dia para o meu funcionário, eu cheguei, estou de férias, né, ainda, mas antes de sair eu falei para ele, que processo é esse? Ele falou, doutora, são 87 volumes. Esses 87 volumes estão digitalizados, só que eu preciso examinar documento por documento. E essas causas que não são repetitivas, eu sento no computador e vou dar meu voto. Então, é 2, 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. Meu marido falou, se eu soubesse, teria divorciado antes dos 50 anos de casado. Mas nós estamos atolados, nós trabalhamos muito, parece que não, mas trabalhamos muito, não damos conta. Então, eu fico muito feliz de ver essa colocação. E uma coisa me chamou a atenção, vou terminar já, não vou estender, que é o problema do princípio da confiança que os jurisdicionados, e neles eu me incluo, devem ter, que os cidadãos devem ter no órgão que promove esse encontro de opiniões que pode ou não gerar um acordo, né? Então, porque
a gente tem uma causa lá no tribunal, até dei risada, porque o advogado é muito meu amigo, muito, muito meu amigo. Ele falou, Marli, fala com fulano, tal. E é um tal de trocar o desembargador de lugar agora que o tribunal aumentou, então quando vou falar já é outro, né? Ele falou, não, eu só quero que julgue. É uma causa de um banco americano, né? Com um certo senhor aqui, fizeram uma arbitragem e ele, então, saiu vencido, esse cidadão brasileiro. E o processo roda há exatamente 16 anos. No STJ ficou 12 anos, na Justiça Federal outro tanto, e eu conversei com um desembargador que estava antes com o processo e falou assim, é muito complicado. Eu falei, como complicado se a decisão do STJ já disse, inclusive, quais os valores que o cidadão brasileiro tem que pagar, está tudo liquidado, inclusive tem valores, é só executar. Então, o cidadão brasileiro entrou com uma ação dizendo que não valia aquela arbitragem pela qual ele se obrigou contratualmente. Quer dizer, é nesse nível a coisa. Bom, essa história é uma outra história. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Gustavo Justino, professor de Direito Administrativo da USP e do IDEP em Brasília, árbitro, consultor, advogado especializado em direito público, para suas considerações a respeito do tema. E eu quero cumprimentar porque foi rápido, viu? Falou tudo e falou bem. Professor Justino, então. Obrigado, desembargador. Um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite, mais um convite da Câmara, na pessoa da querida Lilian, também da AGU, da Escola da AGU, na pessoa da grande Rita, né? Dizer da minha felicidade todos esses anos. Eu fui advogado público muitos anos, né? 15 anos como procurador de Estado, e agora já 17 anos como advogado privado. Então, o Maurício está aqui também, um abraço, Maurício. É sempre um prazer poder dialogar com os advogados públicos. Às vezes eles se assustam um pouco comigo porque eu sou muito crítico. Esse é o meu perfil. Eu acho que precisamos de juristas críticos, né? A gente não pode ficar feliz com tudo, né? Então, algumas câmaras também não me colocam nas listas porque eu sou muito crítico à arbitragem. Eu não sou crítico à arbitragem, eu sou jurista. Sou advogado também e sou árbitro, mas eu sou jurista. Então, assim, um jurista meia-boca, né, que vai concordar com tudo, ele não vai fazer o seu papel relevante público, né? Só para dizer isso, assim, eu não sou queridinho, é verdade, mas a gente procura, por meio do diálogo, da cooperação, da colaboração entre todos os atores do sistema de justiça, e acho que eu tenho contribuído muito nos últimos anos, fazer um debate para movimentar as coisas para frente. Então, eu fico feliz de ter movimentado muitas coisas, vocês sabem, outras coisas vocês não sabem. Eu gosto de trabalhar muito com policy, e nesse sentido, acabei de fechar, inclusive, eu sou consultor do BID, e então tenho um trabalho internacional também. Eu fico pensando, acabei de fechar uma consultoria, terminamos, na verdade, a prestação de serviços para a Agência Nacional de Águas, onde a gente fez muito do que eu vou falar aqui, a partir do Dispute System Design, né, o desenho de sistema de disputas. Nós organizamos todos os métodos de solução adequada de conflitos sanitários, né, saneamento básico, dentro da ANA. Isso ainda vai passar por uma análise da agência, consulta pública, todos vocês vão ficar sabendo. Foram 4 produtos, 2 anos de trabalho, não foi nada fácil. É uma cultura, como disse o Bruno, muito inovadora dentro da agência, que recebeu a regulação por disposição do saneamento e, além disso, também teve que pensar num sistema de gestão de conflitos em que a agência digamos, mediadora, né? Ou às vezes fazendo uma arbitragem, um arbitramento, tentando entender o que é arbitragem, porque também não era do seu dia a dia. Então, e agora um país latino-americano também me chamou, via BID também vamos começar a estruturar todo um sistema de gestão de conflitos administrativos, agora não no Brasil, mas na Latinoamérica, enfim, e eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho de policy, é isso que eu queria dizer. Então, estar aqui sempre, né, nos eventos da AGU, da Câmara,
Precisamos de advogados bons, árbitros excelentes, enfim, mas também precisamos de juristas que, para além, né, de prestarem serviços, também fazem debates. Eu acho que isso é importante. E esse é o meu perfil. Né? Eu estou falando isso porque acabei de divulgar também, né, a minha biografia, parte dela, né, porque, não sei, ainda acho que vou viver alguns anos. 7 horas da manhã eu estava no spinning hoje para tentar, né, prorrogar um pouco a coisa, mas fico feliz de ter olhado para trás a minha trajetória e ver que muitas vezes o que se aponta como defeito é uma qualidade, né? E isso me dá mais força para continuar e, enfim, fazer muito mais. Eu não gosto de olhar para trás, apesar dessa questão da trajetória, eu gosto de olhar para frente. Então, eu trouxe algumas novidades para vocês. Isso não acontece, Justino, não acontece, está acontecendo, então é legal, pelo menos, a gente conversar sobre o que eu vou trazer. Mas antes de entrar na novidade, e agradecendo aí mais uma vez o convite, né? Bom, o meu ponto de partida, né, a minha fala, assim como do Bruno e certamente vai ser da Carolina também, com que eu me congratulo, né, Bruno, Carolina, por estarem aqui na mesa, né, aprendo muito com eles sempre, também o caput do artigo 151 da Lei de Licitações e Contratos. Né? Mas eu quero chamar a atenção para algo que já está acontecendo, mas talvez não... como disse o Bruno, muito bem, nós ainda estamos trabalhando as configurações, as compreensões do que é a mediação, a arbitragem. Vamos falar, a arbitragem é uma grande novidade, para mim já é um pouco do passado, né? Mas, enfim, é legal, são avanços importantes, mas a gente tem muita coisa nova acontecendo. Né? Tem um certo hibridismo que acontece também com o uso híbrido de alguns mecanismos, né? Isso acontece porque em virtude da autonomia da vontade que as partes têm. Aí fala, não, mas no setor público não é assim. É assim, sim, a gente vai encontrar tanta novidade, né? E você olha e fala, mas como isso? Porque dentro do contrato é possível ter uma capacidade criativa muito grande dentro do contrato. Né? Então, para além da arbitragem, para além da mediação, para além da conciliação, dispute board não vou falar, porque é a Carolina que vai falar hoje, né? Mas eu tenho trabalhado muito com dispute board também. Eu quero trazer o seguinte, o caput do 151 vai dizer que nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente. Aí há um elenco, né? Conciliação, mediação, o DB e a arbitragem. Bom, 2 pontos importantes. Primeiro, aqui não há nenhuma obrigatoriedade, né? Bruno já falou isso, de uso desses métodos. Mas, a partir de uma vinculação de eficiência administrativa, governança contratual, né, é muito interessante que eles venham previstos nos contratos. Então, é um incentivo que o legislador deu, né, conferiu para que a administração pública, no âmbito dos contratos administrativos, possa prever esses métodos. Né? Mas o que me chama a atenção, e eu vou chamar a atenção de vocês também, é o notadamente. Me lembro quando foi aprovado o texto, eu falei assim, poxa, mas tem muita coisa, realmente, além da conciliação, da mediação, do Comitê de Resolução de Disputas de Arbitragem, tem muitos outros métodos. Dentro de um hibridismo, é verdade, entre esses, a gente acaba encontrando, mas, para além disso, algumas novidades, já de contratos públicos brasileiros também. Então, eu vou falar de tá? Já vou dizer, é só um suspense sobre o que eu vou falar. Ele vai ficar entre a mediação e os processos adjudicatórios judiciais ou da arbitragem. Ele fica no meio. Tá? Bom, mas antes de falar disso, um overview, porque eu acho importante a gente tentar entender em que momento nós estamos, né? Temos a lei, que é uma grande referência de incentivo, né, e de estímulo do uso, da adoção dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos no âmbito dos contratos administrativos. Mas o que nós temos como estado de arte, né, ou da arte do uso dos EDRs no setor público brasileiro? Primeiro, o meu ponto de vista aqui, e aqui a gente tem a lei de licitação, artigos 151 e seguintes, 138, como o Bruno falou. Então, assim, tem uma previsão legislativa. Essa previsão legislativa, ela tem que ser concretizada no âmbito das esferas administrativas. Essa foi um pouco a preocupação do Bruno, né? E essa efetivação, ela pode se dar por projetos pilotos, casos específicos, é verdade, mas eu acho que nós já temos que avançar mais. Né? Quando eu comecei a falar muito sobre arbitragem, e aí todo mundo me atacava, né? O pessoal da PUC de São Paulo não gostava muito, e tinha um ataque muito forte, né? Isso não existe, Justino.
E aí hoje todo mundo é árbitro, né? Todo mundo tem, né? É super legal, super bacana, ganhando dinheiro e tal. Mas, enfim, lá atrás, a grande preocupação era a ausência de uma autorização normativa. Na escola da PUC, se eu falei da PUC, quero explicar por quê, esse é um dado muito importante, e foi muito importante debater isso. Mas hoje nós já temos essas leis, não só as leis, nós temos regulamentos, nós temos, enfim, mas precisamos avançar. Do que eu estou falando? Nós temos que entender os métodos, assim, para a gente efetivar tudo isso que está na nova lei de licitações e contratos, nós temos que entender que é necessário haver uma visão mais integrada desses métodos, à luz do que nós chamamos de Dispute System Design, que é a DSD, né? Que é o desenho do sistema de disputas, no sentido aplicado às controvérsias contratuais, que tem a ver com o quê? Prevenção, gestão e resolução das controvérsias, ou seja, aplicação integrada, customizada e de uso estratégico dos ADRs e também dos NDR, que são os Negotiation Dispute Resolution, no campo das controvérsias contratuais da Lei Federal 14.133. Então, sim, é importante, um caso aqui, um caso ali, mas esses casos pipocando, eles não conferem unidade, que é a segurança jurídica que o Bruno está falando. Para os métodos avançarem, é muito importante, em termos de segurança jurídica, boas práticas, inclusive, que haja um pouco o que a cidade de São Paulo está fazendo, né, nos últimos anos, que é pensar uma política de gestão de conflitos, com o uso da arbitragem, com o uso do dispute board, com o uso da mediação, né, e isso vai avançando. Né? Então, culmina com a desjudicialização, desembargadora. Mas eu não acho que esse tenha que ser a principal finalidade. A boa gestão dos conflitos, dentro de uma linha de eficiência pelo setor público. A desjudicialização, ela vai reduzir litigiosidade. Né? Então, é uma outra questão, mas caminham juntos, e aí é importante. Então, o que nós temos? Eu acho que é muito importante a gente debater no Brasil Dispute System Design, a gente tem feito isso muito pouco, o meu quadrante de atuação quando eu sou chamado, sobretudo, para essas consultorias. Né? Mas mesmo quando eu sou árbitro ou mediador, né, ou neutro, enfim, ou pensando no dispute board, eu tenho que ter a visão do todo. Isso é muito importante. Né? E isso temos que avançar em conjunto. Então, ficar trabalhando isoladamente, né? Dizer, porque agora sim, vamos enfrentar agora o dispute board, mas nós temos que pensar enquanto política, nós temos que pensar enquanto DSD aplicado aos contratos administrativos. Né? Então, esse é um primeiro ponto, assim, para a gente... Né? Há uma essencialidade, vamos dizer assim, de diretrizes dentro desse contexto, de diretrizes, de normas para a gestão pública e também para a advocacia pública, por meio de regulamentos, enunciados e leis, de um uso estratégico e mais racional do ADR, ou dos ADRs, né? A partir de estándares e boas práticas, né? Justamente para evitar o uso irracional, sob pena do quê? De uma certa banalização e que vai levar, ou pode levar, a uma neutralização dos ADRs no setor público, né? Com o retorno às práticas de litigância judicial. A gente está assistindo isso já na arbitragem, envolvendo empresas. Né? Todos estão acompanhando. Há um debate muito forte que eu já fazia há muito tempo e não gostavam, mas há um debate muito forte sobre a questão dos conflitos de interesses. Há empresas que estão desistindo da arbitragem por uma série de questões. Esse não é o nosso tema aqui. Então, não é o caso na administração pública, mas talvez algo que tem que ser sempre, dentro de uma gestão de risco, olhar assim, sempre impulsionar para frente o uso desses métodos. E uma política de gestão de conflitos integrada, dentro de uma concepção de DSD, é muito bem-vinda. Foi isso que eu fiz, ou entreguei para a Ana, e agora eu vou fazer, enfim, no estado latino-americano também, e assim a gente vai avançando. Né? Então, essa é a minha visão. E bons exemplos dessa integração de IDRs agora no Brasil. Né? Já falei aqui da cidade de São Paulo, então vou dar o primeiro exemplo. Né? Maurício faz um trabalho brilhante junto à Procuradoria-Geral do município. Então, a gente tem a Lei 17.324, de 18 de março de 2020, que institui a política de desjudicialização no âmbito da administração pública municipal direta e indireta da cidade de São Paulo. Há também, no caso da cidade de São Paulo, a Lei
do Dispute Board, foi uma das primeiras leis de Dispute Board, né, brasileiras, envolvendo o município no caso. Então, tudo que eu estou falando já acontece na cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que esse framework ele é muito importante, né, para fazer avançar para frente, né? E não aconteceu o que o Bruno falou, né, todos esses métodos. Estados, a gente tem o Mato Grosso do Sul também, que editou recentemente o decreto 16247, de 7 de agosto de 2023, dispõe sobre arbitragem, comitês de prevenção e resolução de disputas. Então, esse é um decreto interessante. Aqui do estado de São Paulo, eu destaco, Bruno, a resolução da PGE de São Paulo, recente, número 34, de 26 de julho de 2023, que regulamenta o funcionamento da Câmara de Conciliação da Administração do Estado de São Paulo. Então, é muito interessante porque, nesse contexto de institucionalização da mediação, não que precisa ter Câmara, mas eu acho importante, no contexto de institucionalização, que haja Câmara justamente para a segurança jurídica de todos os envolvidos, né? Eu gosto, como advogado, de representar interesses dos meus clientes. A SECAF estava aqui, tem vários trabalhos na SECAF, em uma Câmara. Pode ser fora da Câmara? Pode, mas aí tem essas questões que o Bruno falou. A gente fica meio numa névoa ali, pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. Você não tem muita segurança de onde você... É como uma bruma, né? Assim, uma névoa, né? Então a Câmara ela é forte, não precisa da Câmara, mas no contexto do novo CPC, etc., eu acho que é importante. Então, destaco a resolução da PGE São Paulo 34 de julho desse ano. No federal, muito interessante a gente olhar para a NTT. A NTT é um grande case, né? Estou vendo aqui o Fernando também, né? E aí a gente tem se encontrado muito para debater na NTT a regulamentação do Dispute Board. Embora a gente esteja discutindo o Dispute Board como inovação, né? O que a NTT tem feito é muito interessante, porque ela está trabalhando todos os métodos de maneira integrada. Não está trabalhando isoladamente. Então, a gente tem a resolução 5845, que já dispõe de negociação, mediação, arbitragem, e agora também vai prever o Dispute Board no âmbito da NTT. Vocês estão compreendendo o que eu estou... Parece uma coisa também... né, como ele falou, parece que... Às vezes a gente tem que falar algo porque isso vai conferir segurança jurídica, né? Política, DSD, avançar, atos normativos integrados e assim por diante. E para terminar, algo que eu trabalhei para que fosse aprovado, eu integro o Comitê de Conciliação do CNJ, né, que é dentro da Comissão de Tratamento Adequado dos Conflitos. E essa foi estava discutindo se essa resolução ou recomendação acabou, né, sendo recomendação, que é ótimo. Foi aprovado agora em agosto, 21 de agosto, a recomendação 140, eu chamo a atenção para ela, né, para os advogados. E ela recomenda o quê? Ela recomenda e regulamenta a adoção de métodos de resolução consensual de conflitos pela administração dos órgãos do Poder Judiciário em controvérsias oriundas dos contratos administrativos. Então, isso é muito interessante, porque o que estados e municípios estão fazendo, né, que é regulamentar a lei de licitação, o CNJ regulamentou no sentido de recomendação para a administração judiciária toda, para a adoção de mediação, a questão dos acordos substitutivos de sanção, sobretudo na área de TI, que é um tema importante para o judiciário, né, que ainda não são tantos prestadores que têm essa força para serem prestadores para o judiciário, né? Então, isso foi muito interessante, né? Então, já tem essas regulamentações. Então, eu acho que nós estamos caminhando para a estruturação de sistemas de prevenção, né? Gestão e resolução de conflitos à luz do DSD. Isso ainda é muito desigual, não dá para comparar a União Federal, estados e municípios, né? Eu acho que a União tem crescido muito, ela chegou um pouco depois, por exemplo, do estado de São Paulo, mas avançou mais rápido, né? Com mais medidas e providências. O estado de São Paulo chega antes e vem fazendo, dentro da sua realidade, as regulamentações, um case muito importante. Outros estados nem falam sobre isso, né? São poucos, felizmente, mas a gente está avançando, e os municípios é uma realidade bem
desigual, né? A gente precisa ainda conversar com os municípios, tem alguns maiores que caminham, outros não querem nem ouvir falar, e assim vai. Então, a gente não tem isso ainda como um corpo uniforme, mas estamos avançando. Uma primeira parte, já a segunda. Do que eu quero falar? Da figura do neutro, né? Nessa linha, a lei de licitações, quando ela diz que notadamente, significa que além da mediação, conciliação, etc., existem outros métodos. E um método que, assim, obviamente eu já conhecia quando estudei nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas quando eu fui chamado para participar de uma seleção de neutro, eu como neutro, em um contrato de hidrelétrica brasileiro, né, eu fui conhecer um pouco mais disso. Aí o processo seletivo ainda está rolando, né? E aí, enfim, entreguei lá tudo que eu tinha que entregar, mas aí eu fui conhecer um pouco mais. Quando eu olhei, sabe, Fernanda, a cláusula, eu falei, mas o que é isso aqui? Isso aqui parece uma arbitragem às vezes, parece uma mediação, mas não é, né? Não é um DB, porque é uma atuação solo, não, né? DB pode, mas não é usual. Não era só para questões técnicas ou divergências técnicas, mas era para questões jurídicas. Um misto, né? Eu falei, poxa, vou estudar, né? Então eu vou compartilhar com vocês um pouco. Agora é o jurista falando, não é o advogado que está concorrendo para ser neutro, né? Mas é o jurista falando, e esse vai e vem é muito interessante, né? A gente está na prática, mas também a gente teoriza, e aí a gente está teorizando e vai para a prática, né? Então, isso é importante. Então, eu acho que a figura do neutro ela tem outros nomes, né? Neutro, Expert Determinator, nos Estados Unidos, Early Neutral Evaluation, que a gente pode traduzir como avaliação do terceiro neutro, tem também Case Evaluation. É algo que fica entre a mediação e os processos adjudicatórios, judiciais, eu vou um pouco mais, judiciais e também os arbitrais, né? É uma inspiração norte-americana, vou correr um pouquinho aqui, está mais inserida e praticada em processos adjudicatórios judiciais, é da prática mais judicial, essa figura do neutro, né, a atuação do neutro, mas também pode ser realizada por experts privados, escolhidos pelas partes de comum acordo. Então, isso é uma manifestação da autonomia da vontade das partes, né? Também, então, portanto, pode ser extrajudicial, geralmente a partir da previsão de uma cláusula contratual, né? Então, geralmente é assim. O neutro é um profissional qualificado e experiente, assim reconhecido pelo mercado e também pelas partes do contrato. Geralmente, os contratos são complexos e de longa duração, não que não possam ser em outros contratos, mas eles acontecem, geralmente, em grandes estruturas, né? Construção e operação de grandes infraestruturas, que tem a confiança das partes, o neutro vai ter, para apoiá-las a resolver entre si. Então, o neutro não vai decidir a rigor. Não é da natureza do neutro decidir. É mais opinar, parecer, às vezes é mais oral, inclusive, no sentido de uma orientação. O que é o neutro, na verdade, né? Eu fui compreendendo. Ele vai antecipar posicionamentos técnicos no sentido de solução de eventuais conflitos que já estejam ocorrendo ou que possam vir a ocorrer em virtude de divergências das partes do contrato. É quase um teste prévio, né? Não é um mini trial, né? Não é um mini trial, mas é um teste que as partes fazem e elas vão se trabalhando seus interesses, seus posicionamentos, né? Então, o expert é alguém do mercado, sobretudo. Eu estava ouvindo o Luiz falando da consultoria, é um pouco o que a consultoria faz também, tipo, venham aqui, vamos conversar, não é? Então, no âmbito, né, do setor público. É claro que aqui a gente está falando de contratos público-privados, né? E aí a previsão ela é contratual, né? Então, eu acho que essa é uma questão interessante. As questões e controvérsias podem ser de natureza técnica, mas o que eu percebi é que o neutro ele atua mais em questões de mérito. Então, mérito que tenha a ver com o objeto do contrato, geralmente questões jurídicas. O neutro geralmente é um advogado. Geralmente é um advogado, né? No intuito de impedir a escalada de tensões entre as partes e a prevenção de conflitos decorrentes desse contrato.
Bom, tem tanta coisa aqui, não vai dar tempo, né? Depois eu vou publicar um artigo na minha coluna, que é todo domingo de manhã, chama Público e Privado, Público e Pragmático, no Conjur, né? Eu não vou conseguir falar tudo, mas, enfim, um outro ponto aqui, tem uns 12 pontos, mas, obviamente, não vou fazer isso com vocês. O que ele faz aqui? Tem a forma de que ele atua e tal. Não é decisão, então não tem caráter vinculante. Tá? Ele faz o que os americanos chamam de reality check. Ele oferece um reality check, né, para as partes, no sentido assim, olha, vamos tentar antecipar aqui um posicionamento que eventualmente possa vir a ser de um tribunal judiciário ou de um tribunal arbitral ou até de um dispute board, nessas questões. Né? Então, tem um caráter de prevenção, uma boa gestão do conflito, mas, sobretudo, de prevenção. Não trabalha no quadrante da solução. Ele não faz isso. E todos esses efeitos que o Bruno falou que a mediação pode causar, ele causa. Né? Melhora da relação entre as partes, tem a questão também da redução da lista de pontos controvertidos, né? Qualifica o escopo de um eventual conflito, né? E também não se espera que... e aí é uma questão interessante, né? Já finalizando. O neutro, ele não é chamado para fazer acordo. Ele é chamado para antecipar posicionamentos que possam vir a ser firmados pelo judiciário ou pela arbitragem, ou eventualmente de um dispute board, que é um pouco mais restrito, né? Essa função do neutro, na minha opinião. E, nesse sentido, ele não é obrigado a sentar e falar, vamos fechar acordo, mas tem um estímulo. Tem um estímulo. Mas não quer dizer que, se não fechar acordo, não valeu de nada, porque as partes fazem um teste dos seus posicionamentos, das suas teses, dos seus olhares em relação àquele contrato. E depois elas vão ou não, ou para o judiciário ou para a arbitragem. Deu para compreender? Eu achei muito bacana, estou torcendo que eu seja escolhido nesse caso para poder, né, avançar, né, também nessa prática que para mim vai ser novo, né, como neutro, mas que me parece muito interessante. Comparativamente, aqui vou finalizar, os custos financeiros de oportunidade de uma arbitragem, mesmo de um DB, que já é um pouco mais barato que uma arbitragem, geralmente, um processo judicial, né, que aí é mais barato financeiramente, mas tem custos de oportunidade, né, que não são tão bons por causa do tempo. Eu tenho um processo, meu escritório, desembargadora, vai fazer 25 anos no ano que vem. Eu tenho um processo que dura 24 anos. Como advogado. 24 anos. Não é de São Paulo. Não é do estado de São Paulo. Quase parou com o meu coração. Pois é. Por isso que eu falei, não é de São Paulo. 24 anos. Então, a gente precisa avançar. Mas, comparativamente, o neutro pode ser compreendido como um método mais econômico, mais técnico, eficiente, depende do contrato, né? Depende ali do que se pretende com o neutro, vai atuar em tempo real a execução do contrato, promovendo um ambiente de maior confiança entre as partes, justamente em virtude da presença de um expert, e que vai atuar, sobretudo, na prevenção e boa gestão dos conflitos contratuais. Então, portanto, ele tem 2 momentos de atuação. Ele vai fazer todo esse trabalho, as partes defendem seus posicionamentos e tal, ele não está preocupado com o acordo. Depois de feito esse trabalho inicial, aí se abre possibilidade de acordo. Então, ele não tem essa função de vamos fazer acordo. Nesse sentido, não lhe cabe fazer isso, né? Mas melhora muito o que a gente tem percebido, né? Também na literatura, enfim, uma série de pontos, muitos deles falados aqui pelo Bruno, então não vou repetir, e, sobretudo, quando isso vai para uma arbitragem ou vai para o judiciário, vai mais preparado, mais qualificado. As partes e os advogados estão mais fortes. Eles já sabem mais o que eles querem, se eventualmente for realmente para um litígio. Bom, finalizo agradecendo a atenção de todos. Tem mais uns 10 pontos, mas eu juro que eu vou publicar o acordo, Ainda artigo sobre... Tem mais 3 minutos, se quiser continuar. É que ela falou que era para eu acabar. Sim. Mas obrigado, desembargadora, eu lhe agradeço. Interessava. Bom, eu vou publicar esse artigo, é muito interessante. E o que eu posso dizer dentro do contexto deste congresso, o tema dos ADRs, né, ele, no setor público, ele vem avançando cada vez mais. Eu fico super satisfeito, sei que eu tenho uma parcela aí dentro daquilo que me cabe, enfim, de ter estimulado tudo isso. Eu vejo aqui o Zé Roberto, estava escutando ele, né, assim, além da minha atuação como advogado lá na SECAF,
vai chegar um caso novo, grande, mas para além da minha... esse diálogo que eu tenho com o Zé, com a AGU, enfim, há tantos anos, né? Vai ter um encontro agora dos advogados da União em novembro, e eu sou o padrinho ali, eu vou ficar 4 dias com eles debatendo, não é esse tema, é outro tema. Então, eu fico muito feliz né, nessa linha dessa cooperação, dessa colaboração que todos nós podemos fazer, todos nós que integramos, somos atores do sistema de justiça. Né? Eu não gosto desses eventos que só tem advogado, ou que só tem gestor. Né? Eu acho que a gente precisa, pelo menos o advogado que tem uma função de gestão, enfim, a gente precisa ter essa articulação para avançar nessa temática. Então, queria dizer que a gente está avançando muito, né? Caminha também para além dos usos individualizados, isolados de um ou outro método. Eu acho que, ou só arbitragem, a gente está pensando de maneira mais integrada, isso é positivo. Para fins de redução de litigiosidade dos conflitos públicos, é preciso prosseguir não somente com as experiências dos ADRs, que a gente já conhece, mas com a integração dos mecanismos tradicionais e novos mecanismos, como o neutro. Né? Como neutro, existem outros, mas eu trouxe o neutro hoje, sob a ótica, ou na ótica do Dispute System Design, que é voltado à prevenção, gestão e resolução dos conflitos públicos. Eu acho que assim a gente está avançando bem. Daí decorre, portanto, a importância das políticas de tratamento adequado dos conflitos públicos e a sua consequente desjudicialização. Eu acho que a desjudicialização pode ser uma consequência, isso vai também caminhar para a redução de litigiosidade, escalando, portanto, para a institucionalização de um sistema integrado de gestão de conflitos públicos. Acho que é para aí que a gente está caminhando, nos estados, federal, nos municípios, e a intensificação do tema do Congresso aqui, que é a justiça conciliativa pelo poder público. É nesse sentido, inclusive, que apontam as estatísticas sobre o índice de conciliação publicizadas pelo CNJ, especificamente nas páginas 192, 193, eu estava estudando o índice de conciliação do relatório Justiça em Números de 2023, que assinala 2 pontos que eu acho que são bem interessantes. Tem lá os grandes litigantes, o público ainda domina a lista, mas a gente está avançando. Mas, para além disso, houve um aumento das unidades do Sejusc, desembargador, em todos os segmentos do Poder Judiciário. Antes era mais estadual, mas agora a gente tem todos. Isso é super interessante. São agora 1.437 em 2022. É muitos. Em 8 anos, esse número, portanto, triplicou. Em 8 anos do relatório Justiça em Números. E houve também um aumento de 9,6% de sentenças homologatórias de acordo em relação a 2021. Veja que interessante. Totalizando em 2022 mais de 3.508.705 sentenças homologatórias de acordo. É muita coisa. Nós temos que comemorar. E muitas dessas, vêm justamente do poder público, essa atuação. Então, acho que nós estamos avançando dia a dia, fico muito feliz, com cooperação, colaboração de todos os atores do sistema de justiça, garantindo-se, assim, uma efetiva justiça multiportas, com ganhos consideráveis de níveis de acesso à justiça para todos os cidadãos. Desculpe se eu avancei um pouquinho, juro que eu vou sentar e terminar o artigo para vocês conhecerem um pouco mais a figura do neutro, e eu me despeço agradecendo a atenção de todos. Obrigado.